Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à formação de lideranças voltado para a gestão de pessoas. A gente está muito feliz com esse encontro que a gente está promovendo, entendendo da importância das nossas lideranças da instituição e de poder falar por essa temática aí tão cara para nós, né? Que é cuidar das pessoas, né, e conseguir fazer uma gestão eficaz. Então, a gente organizou com muito carinho 2 dias, 2 tardes, na realidade, né, com vocês, trazendo os diversos temas aí voltados à gestão de pessoas, daquilo que se aplica mais à realidade de cada um de vocês, tá? Então, a gente aqui não tem o propósito de fazer uma formação como uma atuação direta na nossa área, mas bem com o olhar da liderança. É isso que a gente vai fazer. Esse encontro vai ficar, né, gravado e vocês vão ter a possibilidade de acessar em outros momentos, ou quem não pôde estar aqui, poder assistir. E para fazer a abertura desse evento, eu convido o professor Carlos Guedes, o nosso reitor, que sempre foi e é um apoiador das nossas ações de gestão de pessoas e entende mais do que ninguém a importância desse espaço e está sempre junto aí nas ações estratégicas da diretoria de gestão de pessoas. Então, por a gente estar aqui hoje conseguindo promover não só esse, como os outros eventos que a gente já fez, né, como a formação de lideranças, né, a gente fez pela primeira vez uma formação para todos os líderes da nossa instituição, CD, FG e FUC. Isso foi graças, né, o apoio que a gente tem tido incondicional a essa visão diferenciada de gestão de pessoas. Então, passo a palavra para o nosso reitor e já deixo meu agradecimento, né, por esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e por o senhor estar sempre junto, né, conosco em todas as nossas ações. Maravilha, Adriana. Muito boa tarde, então, a você e a todos os colegas servidores e os dirigentes aí, diretoras e diretores dos nossos campi. Afirmar, Adriana, e essa é a palavra do orgulho que tenho de compartilhar essa gestão com você, com a Carol, com a Dilane, com a Lúcia, com a equipe da DGB. Tenho muito orgulho, né, de vivenciar esses momentos com vocês, de participar desse processo de construção, de formação tão importante, Adriana. Há cerca de 1 hora atrás, participávamos aqui com você, Adriana, da posse de uma servidora, né? De uma profissional, de uma técnica administrativa, engenheira de segurança e professora também, né, do campus de São Miguel dos Campos, Thalita, né? A Raiza, que ao mesmo tempo, né, vai continuar como docente, professora substituta do campus São Miguel e também como servidora aqui, engenheira do trabalho aqui na reitoria. Então, com muita alegria que a gente vivencia esses momentos. Dizer do meu orgulho, participava pela manhã com o secretário de Educação do Estado, Iacre Dilma, do Congresso de Educação aqui em Alagoas, e participando de uma palestra com o filósofo, o historiador Leandro Carnal, que tratava do futuro da educação. E a pergunta era: qual o futuro da educação? O Carnal respondeu que não sabe, né, do futuro da educação. Então, gente, como a partir de hoje, Adriana, que essa formação tão importante, esse bate-papo, esse diálogo tão importante, né, para que a gente possa desenvolver habilidades, se tornar melhor no trabalho e viver ainda mais feliz. E aí, Adriana, Carol, Lúcia, demais, Adilane, como compreender desses processos e entender de gente? E aí,
No século passado, a gente obtinha esse sucesso por meio de um diploma e quando conseguia um emprego. Hoje não. Hoje são as habilidades emocionais, os conhecimentos práticos, né, que se somados trazem aí essa possibilidade de sucesso. Então, o desejo era baseado numa manutenção, na permanência de tudo. A realidade hoje é de mudança, é de repensar as nossas ações. Então, e claro, somos, independente dos cargos que assumimos, somos todos educadores. Nós precisamos cuidar de gente, mas nós precisamos ensinar aos nossos estudantes, né? Então, como preparar os nossos estudantes para o mundo que ainda não existe? Como preparar uma instituição para o mundo que ainda não existe, né? Como nós, gestores, podemos ser protagonistas, liderança, como promover o bem-estar dos nossos servidores nessas relações, né, com cada um de nós e com os nossos colegas. Ter essa capacidade de aprender e de reaprender, né, num momento cada vez mais complexo, né, e com a saúde mental sendo essencial, né, dos nossos servidores, dos nossos estudantes, né? Claro, uma saúde que discuta aí para o nosso próprio bem e para o desempenho dos nossos estudantes. Mas é isso, Adriana, muito obrigado por essa possibilidade e parabéns pela iniciativa junto com a sua equipe, entendendo que todos nós servimos aos nossos estudantes, né? E comentava com você, Adriana, há pouco tempo atrás, para que a gente possa enfrentar esses desafios, se não sou eu, se não somos nós, quem enfrentará? E se não for agora, quando será? Então, gente, parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? E gratidão aí pela participação dos diretores gerais, das diretoras gerais e suas equipes, sejam aqueles mais experientes, sejam aqueles que estão aí iniciando esse desafio da gestão, que é muito prazeroso, que é desafiador, né? Promover a educação de qualidade social, pública, gratuita e inclusiva, com os desafios que temos pela frente. Então, parabéns, Adriana, você e a equipe, e uma boa tarde aí a todos os colegas, servidoras e servidores. Gratidão, professor, pelas palavras, né, pelo acolhimento do grupo, né, um momento realmente muito importante, né? E o senhor fala algo, né, traz a fala do Karnal, né, de hoje é isso, né? A responsabilidade que a gente tem é muito grande, de todos nós, servidores, mas em especial quando a gente ocupa uma função de liderança, né, e somos facilitadores, né, de equipes, temos uma responsabilidade infinitamente maior. Mas a gente sabe que é desafiador e por isso que a gente está aqui, né, para tentar auxiliar nesse processo que a gente sabe que não é simples e principalmente quando a gente fala de fazer gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas não é só questão burocrática, né? Existe todo um aspecto comportamental, a gente lida com as emoções das pessoas, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que esse momento de hoje a gente vai sim trazer fluxos, né? Vamos falar de procedimentos, de regulamentação, mas a gente vai iniciar falando de comportamento, falando de liderança, né? E dando um norteador, né? Um farol do que a gente espera, né, de um líder e os desafios que a gente tem hoje da liderança dentro da contemporaneidade, em especial dentro de uma instituição pública, né? Nós estamos agora com mais de 70 pessoas, professor, nessa sala, né? Esse encontro ele foi uma convocação para os gestores e gestoras novatos,
mas a gente abriu espaço para que os outros também pudessem participar como convidados e ficamos muito felizes, né, de já estarmos com essa sala cheia, né, então já demonstra o interesse das pessoas em trocar conosco. Então, sintam-se à vontade para poder interagir, tá, pessoal? Peço que vocês façam, né, os registros durante a fala no próprio chat. A gente vai ter o auxílio da Dalva, para os que não conhecem, né, a Dalva é integrante, né, da Diretoria de Gestão de Pessoas, né, e que está conosco contribuindo nesse processo. E temos aqui, eu não estou enxergando todo mundo, eu acho, mas aí da minha equipe, eu quero, antes de iniciar, né, dar o meu agradecimento e as boas-vindas. Aí, Carol já está com a mãozinha levantada, né, Márcia, Lúcia, Adilane, Cássia, a Hilda sei que está por aí também, né, mas ainda não estou visualizando. Edgley, quero deixar aqui o meu agradecimento, não sei se Carlos, né, está aqui na sala, mas eu quero muito, antes de iniciar essa formação, agradecer a cada um de vocês, que tornaram realmente esse momento possível, que dedicaram imensamente na preparação desse material, né, de consolidar essa formação e tornar esse objetivo que a gente tinha, né, esse objetivo estratégico para nós, que era realizar essa formação, se tornar possível. Então, gratidão, eu sou muito orgulhosa dessa equipe que a gente tem, de conseguir desenvolver esse trabalho com cada um de vocês. Vocês são muito especiais, tá bom? Gratidão mesmo. Carol. Boa tarde, pessoal. Vou fazer só a parte chata. Não esqueçam de assinar a frequência. Estou colocando aqui, a gente está com 75 pessoas na sala, mas só temos 20 e pouquinhas assinaturas. Então, se vocês puderem, dá uma passadinha lá no link e registra para a gente. Muito obrigada e um bom evento para todos. Então, Dalva, eu vou pedir que tu inicie a apresentação, tá, Dalva, dos slides, e reforço, gente, vocês podem ir colocando, né, no chat as suas interações, que ao final a gente vai abrindo também, ou de acordo com a minha fala, abrindo alguns espaços para a gente também poder fazer interações por áudio, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos para essa breve apresentação para as novas e novos gestores, tá? Essa imagem aí bonita e essa apresentação maravilhosa, ela se deve à Melissa, né? Então, agradeço a Melissa, né, por toda a elaboração desse material também, que ficou lindo, espero que vocês gostem, né? Até a foto foi ela que tirou, ela conseguiu me deixar bem nessa foto. Né? Então, gratidão aí, Melissa, por toda a elaboração desse material. Melissa arrasa, né? E merece todos os créditos e todas as palminhas aí da galera, né? Por tudo, né? Não, obviamente, só por esse trabalho, mas por tudo, né, que a Melissa desenvolve para o IFAL. Então, aí, Melissa, recebendo um monte de elogio, isso aí, concordo com tudo, 100%. Pode passar, Dalvinha. Conseguiu, Dalva? Travou um pouquinho aqui, mas eu... Ah, certo. Tá jóia. Pessoal, por que eu combinei com vocês de vocês colocarem pelo chat? Porque como vai ficar gravado, né, como está aí colocado, com o objetivo de que fique um material disponível posteriormente, então, para que ele fique um pouco mais sucinto em termos da apresentação, como um curso online mesmo, a gente vai deixar para o final as interações, tá? Mas só para facilitar esse processo mesmo da formação, tá? Então, por isso, vamos gravar. Tranquilo? Vamos embora. Isso aí vai estar disponível no nosso canal oficial depois, tá, gente? E aí, convido vocês a irem se apresentando, né? Colocando no chat para a gente saber quem está aí conosco, tá? Colocando aí qual é a função que vocês ocupam em o campus para ficar registrado também aí conosco. É muito bom a gente saber quem está aqui.
Eu só vejo alguns quadradinhos e estou vendo que está aumentando aí o número. Estamos com 79 pessoas no momento. Ah, legal. Ótimo. Quem vai correndo aqui, eu já vou vendo quem está aqui conosco. Excelente. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Podemos seguir. Que eu vou vendo quem está aqui conosco e fica o registro para a gente também. Pode passar, Dalva. Olha, temos várias CGPs. Muito bom. Então, vamos começar falando de liderança. A gente, quando fala em liderança, hoje em dia já está um pouco mais desconstruída essa imagem, né? Mas o líder, ele não é só uma pessoa que ocupa um cargo ou uma função, no nosso caso, uma função gratificada. Vai muito além disso. Muitas vezes uma pessoa pode mesmo não ter esse cargo, não ocupar uma função formalmente, mas exercer de alguma forma um papel de liderança. Então, é muito importante a gente entender o nosso poder no sentido positivo, né? O nosso poder de influência sobre outras pessoas e como a gente pode transformar a realidade da nossa equipe, em especial as pessoas que estão diretamente ligadas a nós. Eu sei que para muitas pessoas aqui é uma primeira vez que ocupa, né, uma função de liderança, ou por vezes pode não ser a primeira função de liderança, mas talvez possa ter assumido, eu sei de alguns, né, um cargo de uma maior complexidade, né, dá um friozinho na barriga, a gente sabe que não é fácil fazer essa condução, mas a gente vai aqui tentar abordar algumas questões que podem, de alguma maneira, facilitar esse processo e fazer com que tanto vocês se sintam mais confortáveis, como os resultados organizacionais possam ser mais positivos, tá? Podemos seguir. Então, o papel da liderança, ele vai muito além de gerenciar processo e demanda. Faz parte também, né, da nossa rotina a gente lidar com essas questões mais burocráticas. Mas uma boa liderança é aquela que consegue sim inspirar, conectar e engajar pessoas na busca dos resultados organizacionais. Então, se a gente pudesse colocar aí numa balança, muitas vezes a gente cuidar dessa segunda parte aí, né, desse parágrafo, né, essa parte de inspirar, conectar, engajar, ela se torna muito mais desafiadora e exige muito mais energia da gente do que mesmo os processos e as demandas. Porque muitos desses processos e demandas, eles só vão ser resolvidos se a gente conseguir esse engajamento das pessoas que a gente precisa para que as coisas aconteçam, né? Então, não podemos olhar meramente para os processos, né? Para as demandas que são infinitas, né? Vocês já estão sentindo isso. Quem aí não está sentindo já, né, a questão da complexidade e do peso da liderança? Pode fazer uma reaçãozinha aí e levantar a mãozinha, né? Ou quem está achando que está tranquilinho, né, fazer a gestão da sua área, que não tem desafio, né? Falando sério, podem fazer a reaçãozinha aí que eu quero ver. Quem é que está achando, quem é que já não está sentindo aí, né, a complexidade? Eu gostei da carinha. Isso mesmo. Né? Então, a gente sente, né? Agora está explodindo aí o carômetro. Então, podemos seguir, Davinho. Então, quero passar um pouco desse fluxo que ele nos ajuda a entender um pouco dessa sistemática, né, de fazer a gestão de pessoas. Nós aqui estamos inseridos dentro de uma cultura organizacional. Fazer gestão de pessoas dentro do IFAL é diferente de fazer gestão de pessoas em qualquer outra instituição, mesmo que seja uma instituição pública, mesmo que seja um instituto federal, cada um tem a sua característica. E quando a gente ingressa nessa posição, a gente não pode descolar dessa cultura, senão a gente vai ter muita dificuldade de conseguir conduzir. Essa cultura, ela emana valores. Nós temos os valores do IFAL. Hoje mesmo, né, quando a gente estava na posse, como foi referido pelo professor Carlos Guedes,
foi dito que a servidora percebia uma diferença entre outra instituição e o IFAL. Conseguia perceber características, mesmo sendo duas instituições públicas e de ensino. E aonde que está essa diferença? Está nessa cultura e nos valores que ela estabelece. O que a gente coloca na nossa instituição como prioridade. Esses valores, né, como foi dito inicialmente, né, que é promover uma educação pública, gratuita, referenciada socialmente, é o pilar, né, que vai embasar todas as nossas ações, independente de a gente estar numa área fim ou numa área meio. A gente tem pessoas que estão aqui na área meio, né, na parte administrativa, como temos pessoas que estão ligadas diretamente ao ensino. Mas independente do local que a gente ocupe, esses valores, eles atravessam o nosso trabalho e inspiram as nossas atitudes. Esses valores, eles devem refletir a nossa prática e que essa inspiração dessas atitudes vão transformar os nossos comportamentos, que é aquilo que aparece, é aquilo que é visível, a maneira como a gente está conduzindo, como a gente está gerindo o nosso trabalho, o escopo das nossas atribuições. Então, vejam que essas atitudes que a gente vai ter enquanto liderança, elas vão reforçar uma cultura. Então, às vezes a gente fala assim, o IFAL é assim, o IFAL, como se o IFAL fosse uma instância, uma pessoa, né? Realmente alguém personificado e que tivesse um poder de decisão. Não, o IFAL somos todos nós. Então, os comportamentos que a gente vai ter, eles vão dizer que cultura que o IFAL tem. Então, olhem o tamanho da responsabilidade que a gente tem. A gente pode tanto transformar, né, como reforçar questões da nossa instituição. Então, esse é o ponto de partida da nossa discussão. A gente entender que a gente está ali com um papel realmente de solidificação e transformação, né, de aspectos culturais. Vamos lá. Então, algo essencial na liderança é construir relações de confiança e admiração. E isso faz toda a diferença. Eu fiz há pouquíssimo tempo, uma pergunta aqui na minha equipe. O que vocês acreditam que é mais importante para vocês se sentirem bem onde vocês estão trabalhando? Né? O que faz com que vocês se sintam realizados? E foi posto, dentre as questões, foi posta essa questão da relação de confiança. Né? Então, o quanto é importante, dentro do ambiente que a gente está inserido, a gente conseguir se sentir bem, admirar as pessoas que a gente trabalha, independente de ter uma posição de liderança ou não, mas em especial, a gente precisa ter uma admiração, né? Mesmo tendo as diferenças, né? Mas que a gente consiga ver naquela pessoa uma fonte de inspiração. Certamente, vocês fazem e ainda podem fazer muita diferença na vida das pessoas com quem vocês estão trabalhando. Vocês, hoje, podem fazer a reaçãozinha, façam um coraçãozinho para mim. Vocês conseguem identificar na liderança de vocês, porque vocês também têm as lideranças de vocês ocupam posição de liderança, mas, né, vocês também são liderados, vocês conseguem ter esse sentimento de uma admiração e de uma relação de confiança e que isso propicia esse bem-estar? Bacana, que bom ver isso, né? Que bom ver isso. Ótimo, excelente. E isso faz com que o trabalho se torne mais leve, né? Quando a gente, apesar de toda a demanda, toda a carga, a gente consegue sentir esse apoio das pessoas que nos lideram. Vamos seguir. Aí eu faço uma pergunta para vocês, pensando nisso, né? Em todo o nosso papel na cultura organizacional, todo o nosso papel em transformar, né, em gerir pessoas. Que legado que vocês pretendem deixar? Né? Qual é a mensagem, né, os resultados que vocês
pretende deixar? Será que vocês já pensaram sobre isso no dia em que vocês assumiram que saiu a portaria de vocês? Qual é o legado que eu vou deixar? Né? Depois do período, independente de qual seja o período, né, que vocês venham a ficar, né, na posição que vocês estão hoje, qual a contribuição, né, que se imagina, né, deixar. Então, acho que é uma reflexão importante, né, para a gente deixar, porque esse ponto de partida, né, quando a gente pensa no nosso legado, isso vai moldando as ações que a gente vai tendo. Pode seguir, Dal. Comunicação e feedback. Como vocês acham que está a comunicação de vocês? Né? E quando a gente fala em comunicação, né, é importante a gente entender que a comunicação, ela sempre é uma via de mão dupla. Né? Não é a maneira como eu me expresso, mas é a maneira como eu consigo efetivar aquilo que eu estou pretendendo transmitir. Né? Porque se eu não conseguir me fazer entender, eu não conseguir chegar, né, nas pessoas, no público-alvo que eu imagino, no caso aqui pensando na equipe, né, de cada um de vocês, eu não estou conseguindo realmente ter uma boa comunicação. E se a gente pudesse colocar dentro de uma prioridade, né, das questões hoje, né, da gestão de pessoas voltada para os aspectos mais comportamentais, a gente colocaria a questão de comunicação e relacionamento. Sem uma comunicação efetiva, a gente não consegue conduzir processo nenhum. E muitas vezes a gente se torna um pouco descuidado, né, com uma questão que ela pode ser muito simples, que ela está no nosso dia a dia, mas que ela pode ter efeitos muito intensos dentro dos nossos resultados organizacionais, da mesma forma que o feedback. Então, eu vou trazer algumas questões aqui para a gente pensar. Gente, como eu falei no início, a gente vai seguindo, tá? Eu sei que já vi algumas mãozinhas levantadas, mas a gente peço que vocês registrem, não percam isso. É só para a gente ter o conteúdo mesmo inteiro da questão da formação, né? Para poder disponibilizar depois, e a gente vai ter um espaço de interação ao término, então, da minha fala. Então, o que é a comunicação organizacional, tá? A comunicação organizacional, ela é formada por redes formais de pequenos grupos, ou seja, dentro das unidades, as redes de rumores, né? A rádio corredor ou rádio peão, né? Dão alguns apelidos para esse, que ela funciona, né? Funciona ou não funciona? Botem o joinha, assim. Às vezes ela funciona mais do que a comunicação formal. Eu brinco que às vezes a gente manda um memorando, né? Manda e-mail, faz diversos avisos, ó, explodindo ali o joinha, e não consegue chegar. E às vezes uma informação que ela perpassou de maneira informal, ela tem um acesso enorme, né, dentro da instituição. Então, demonstra que não está no canal especificamente de comunicação o sucesso da comunicação, mas tem a ver justamente com essa emissão da informação e quem está recebendo essa informação, e obviamente que vai perpassar pela nossa subjetividade, né? Então, mas a gente tem dentro da nossa organização os dois formatos, né? O formal, a rede de rumores, e a comunicação eletrônica, que flui das mais diversas formas, os mais diversos canais que a gente tem dentro da nossa instituição. Podemos seguir. Então, as comunicações dentro das organizações, elas não são perfeitas, é fato. Em qualquer uma, tá, gente? Esse é o desafio de qualquer organização. Por que é um desafio? Porque elas são transformadas ou alteradas ao longo do processo. Então, a gente não tem um controle, muitas vezes, de como a gente transmitiu essa informação e de como ela vai chegar, não é? Então, essa alteração no caminho, né, que a gente precisa ter atenção. E por isso a importância de haver um alinhamento constante entre vocês e a equipe,
Será que a gente está se certificando se a gente está sendo compreendido? Será que a gente está se certificando se o canal de comunicação que a gente está utilizando está atingindo essa pessoa? Será que essa pessoa não está precisando, talvez, de um pouco mais de escuta, de um espaço mais formal para isso? Né? Será que ela não está se sentindo incomodada por alguma atitude que a gente está tendo e ela não teve coragem de chegar e dizer? Se a gente não oportunizar, né, esses espaços de comunicação, a gente não vai conseguir esse alinhamento. Então, essa questão, gente, da certificação, se a gente está conseguindo ser efetivo, é muito importante. Eu escuto muitas vezes assim, mas eu falei, mas eu passei a informação. Mas será que isso é o suficiente quando a gente está falando de gestão de uma equipe? Né? Será que eu posso simplesmente dizer assim, não, eu fiz a minha parte, eu passei a informação, está tudo certo? É importante a gente se questionar sobre isso, tá? Podemos seguir. Então, aqui eu quero me deter em alguns dos canais que a gente normalmente utiliza, tá? E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a escolha do canal de comunicação, que muitas vezes a gente pode não pensar, né, na escolha do canal para a informação que a gente deseja transmitir. E dependendo da informação que a gente vai transmitir, se eu escolher um canal de comunicação que ele é inadequado, eu posso botar minha comunicação a perder, tá? Então, vamos lá, vamos pensar no WhatsApp. Quais são os prós, né, em relação ao WhatsApp? A gente consegue atingir várias pessoas, né? Hoje o WhatsApp é um canal que a gente utiliza tanto na vida pessoal quanto profissionalmente e muito. Né? Teve esses dias, né? O WhatsApp ficou 18 minutos sem funcionar. Foi um momento de desespero de muitas pessoas. Parecia que o mundo tinha caído, porque 18 minutos deu um bug geral, né, no WhatsApp e não funcionou. O quanto que a gente está dependente desse canal de comunicação. É como se a gente estivesse isolado por aquele momento e a gente tivesse impedido de falar com qualquer pessoa. A gente às vezes nem lembra que pode telefonar, né? A Bianca nem percebeu, mas foi, né? Muitas pessoas ficaram agoniadas, né? Pelo feedback que eu tive, mas mostra realmente o quanto que o WhatsApp está na nossa vida. Então, ele atinge várias pessoas e ele traz uma agilidade, porque eu mando uma mensagem e eu tenho a possibilidade, se a pessoa estiver disponível, de responder de uma maneira bastante rápida. A questão é que muitas vezes eu penso que esse canal, ele é um canal instantâneo. Eu tenho a possibilidade de atingir as pessoas de imediato. Mas vejam, é possibilidade, não é uma garantia. Então, eu não posso cobrar do outro que ele responda de imediato. Claro que a gente, dentro do contexto de trabalho que a gente está, a gente vai falar sobre isso amanhã, quando eu falar um pouco sobre a questão do PGD, né? A gente vai fazer também a formação de liderança para o PGD, mas a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Da nossa disponibilidade, mas que não é como uma ligação, que eu ligo e eu estou ali interagindo instantaneamente com a pessoa, tá? Qual é o contra, muitas vezes, do WhatsApp? Eu posso, de alguma forma, estar evitando um contato pessoal. Entenda, não quer dizer que o WhatsApp evita o contato pessoal, mas pode ser utilizado como um recurso para eu não ter um contato pessoal com alguém. Né? Então, eu mando a mensagem e não tenho aquela interação, tá? E um outro risco, gente, que é muito importante vocês atentarem, que são grupos de exposição. Com essa facilidade, né, do WhatsApp, a gente tem que entender o que é para o privado e o que é para o grupo. Então, algumas informações, algumas questões, alguns feedbacks eu não posso colocar num grupo de WhatsApp. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na utilização desse recurso para não gerar nenhum tipo de exposição das pessoas que vão estar tendo acesso ou recebendo aquela mensagem. E uma outra questão, quando vocês enviam uma mensagem pelo WhatsApp, pode ser para uma pessoa. Vocês não têm garantia nenhuma que aquela mensagem não vai chegar para outras 100.
Ou vocês têm? Né? Então, a gente tem que entender também que informações que a gente está passando, porque a partir do momento que eu ponho no WhatsApp, dependendo daquilo que eu coloquei, pode ser informação e até mesmo interpretada de maneira distorcida. Uma coisa é a interação que eu estou tendo com aquela pessoa, outra coisa é nessa centésima pessoa que um encaminhamento de uma mensagem pode chegar, tá? Em relação ao e-mail, também tem o pró, né, de agilidade, a gente consegue, né, escrever, encaminhar rapidamente, mas tem o contra, que pode ser também um instrumento para buscar se isentar. É aquela história, eu te mandei um e-mail. Né? Digamos que tinha uma situação de um prazo a ser cumprido, que era uma demanda muito urgente, e vocês dependiam de uma outra área, certo? E aí mandou um e-mail, e a resposta não veio. E aí, quando estourou a bomba, digamos assim, você, né, houve aquela cobrança. Não, mas o e-mail eu mandei, né? Tudo bem, mandou, fez um papel importante. Mas será que é assim que a gente deve trabalhar? Né? Então, eu jogar a responsabilidade, não, enviei, tá tudo certo. Ou se a gente deve buscar se comunicar, entender, buscar uma outra alternativa, o que aconteceu, pode ter acontecido algum equívoco, né? Alguma falha aí do e-mail não ter sido recebido, não pode? Né? Então, é importante a gente também cuidar com essa questão da isenção. E lembrar sempre que o e-mail, ele não gera a possibilidade de uma troca, de uma de discussão. Então, dependendo da maneira como eu me exponho no e-mail, as palavras que eu utilizo, elas podem ser, às vezes, duras ou dificultar o entendimento, né? Não ter sido exatamente claro naquilo que eu quero transmitir. A gente não tem um controle sobre o entendimento do outro diferente quando a gente está tendo uma interação. Então, o e-mail, ele gera uma impossibilidade de discussão, apesar de, às vezes, algumas pessoas quererem discutir por e-mail. Mas não é esse o canal de comunicação. Se eu preciso de uma interação, não é o e-mail que eu vou utilizar como recurso de comunicação, tá? Então, eu queria deixar isso também aqui registrado. Seguindo, esse é um fluxo, gente, bem conhecido sobre o fluxo da comunicação. Então, existe um canal de entrada dessa informação, dessa mensagem, e essa mensagem, então, é enviada, tal qual, né? Só que ela, para ser enviada, ela vai passar por alguém, por algum transmissor dessa informação, que tem ideias preconcebidas, que tem uma determinada percepção e uma interpretação, que vai ter seus significados pessoais sobre aquilo que está sendo dito, que tem um sistema cognitivo particular, que tem a sua motivação e interesse. Quantas vezes que vocês estão conversando com alguém, né? Vocês vão me fazer um joinha, tá? Se vocês já passaram por uma situação como essa. Vocês estão interagindo com alguém e a pessoa está falando algo e vocês muitas vezes já estão pensando no que vocês vão responder e perdem um pouco no foco aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Quem já não passou por isso? Que antes de ouvir completamente já está elaborando a sua resposta. Né? Então, isso é muito comum, muito comum. E é inconsciente, nem se dá conta. A gente nem se dá conta que está fazendo isso, mas isso acontece em grande parte das nossas comunicações. Isso não está completamente errado, desde que isso não gere uma barreira na hora de eu realizar a minha escuta. Porque eu posso estar gerando já uma ideia pré-concebida daquele fato, porque eu não consegui ouvir completamente, eu já estou com a minha ideia ali, com o meu conceito, e já estou preparado para responder, tá? Então, cada um tem uma habilidade de comunicação, vi que a galera está botando meu joinha. A habilidade de comunicação, um clima organizacional daquele momento, porque eu posso, dependendo do ambiente, né, de como estão as emoções naquele momento, eu posso passar uma determinada informação num ambiente e ele ser recebido super bem, e num outro que o clima pode estar um pouco mais tenso, já não ser interpretado da mesma forma. Isso interfere diretamente. Então, a gente está sujeito às emoções e ao estado de ânimo de quem está fazendo essa transmissão. E aí, pensem esse monte de crivo que eu falei aqui, a mensagem recebida. Então, é fácil fazer a comunicação? Não. E aí, a gente transmite aquilo que a gente absorveu. Então, por isso que a gente
Claro que a gente não vai fazer toda essa análise processual na hora que a gente está se comunicando com alguém, mas o que a gente precisa sempre fazer esse movimento de escuta, entendendo que o outro é outro e eu sou eu. E que cada um vai ter um filtro sobre essas informações que estão sendo passadas. Podemos seguir. Aqui eu trouxe essa chartzinha para ilustrar um pouco disso que eu estou falando. Então, a mulher diz assim, como um relacionamento ali, o namorado, marido e mulher. E aí, o que você quer fazer hoje? Ela pergunta. E ele, então, o que vamos fazer hoje? Os dois fazem a mesma pergunta. Aí, pensam. Por favor, diga que quer ficar aqui em casa assistindo TV, jogando videogame, comendo batata frita. Os dois pensando a mesma coisa. Olha onde eles foram parar e olha o pensamento. Deus, que saco. Então, essa dificuldade, né, de transmitir o que a gente está pensando, de se colocar no lugar do outro, que é um movimento empático, pode facilitar muito o processo para o outro e para a gente também. Não seria muito mais fácil ali se as pessoas conseguissem expressar diretamente aquilo que elas estavam pensando ou sentindo? Quantas vezes vocês não fazem isso no dia a dia? E seja uma coisa positiva ou não, né? Independente de qual é o conteúdo, né, desse pensamento, né, dessa informação. Muitas vezes a gente gera esse bloqueio pensando no que o outro pode achar. Quantas vezes vocês não deixaram de falar algo pensando no que o outro poderia imaginar? E às vezes a gente está criando um monstrinho, né, na nossa cabeça, de situações que não são reais, tá? Então, a gente fazer um movimento empático, né, de se colocar no lugar do outro, e se colocar no lugar do outro não é ser o outro, porque a gente nunca vai conseguir fazer isso, mas de entender que tem uma outra subjetividade ali interagindo conosco. Vamos lá. Esse eu acho sensacional também, né? Mulher insegura e homem insensível. Então, querido, você me amaria se eu fosse feia? Aí ele amaria. Ela de novo. Você me amaria se eu fosse gorda? Sim, amaria. Você me amaria se eu fosse caolha? Amaria. Me amaria se eu fosse manca? Amaria. Me amaria se eu fosse cega? Amaria. E se eu fosse surda? Amaria, amaria. Agora, com certeza, eu amaria muito mais se você fosse muda. O que né, a gente percebe, né? Nessa brincadeirinha, né? Tem várias questões que a gente pode pensar a partir disso. Primeiro, será que se ele tivesse um movimento empático, uma sensibilidade sobre esse monte de questionamento, ele não poderia ter tido uma atitude diferente já no primeiro momento, dado um abraço nela, como eu te amo e como tá especial para mim? Ela ia perguntar de novo as outras coisas? O que vocês acham? Né? E aqui a gente está trazendo uma charge, mas se a gente for para o nosso dia a dia, na nossa relação com o servidor, eles, como essa mulher, nos dão várias dicas do que eles estão sentindo. Mas muitas vezes a gente não está conseguindo ali acolher e entender, né? Então, a gente poder ver o que está por trás de uma pergunta, o que está por trás de um posicionamento, o que pode estar por trás de uma insatisfação, pode nos ajudar para a gente evitar que se instale uma situação muito mais difícil de manejar, que foi o que ali? Uma agressividade. Ou a gente pode pensar aqui no nosso contexto também um assédio. Né? Então, a gente pensa, assusta um pouco falar sobre essa questão assédio, né? Mas assédio, gente, é quando eu realmente desrespeito e invado o espaço do outro, né? E não foi isso que aconteceu aqui, né? Então, fazer esse movimento de entender, né, o que está naquela interação, e não precisa de muito, né? Precisa de uma escuta atenta. Mas ali ele não estava prestando atenção, ele não estava focado nela, ele estava focado no jornal. E muitas vezes a gente pode estar focado o quê?
no nosso processo, a gente pode estar focado na nossa demanda, na cobrança que a gente está recebendo, nas 1000 exigências, né? E pode não conseguir, naquele momento, olhar para o que está demandando, tá? Então, deixo também essa reflexão para a gente ver se a gente realmente está conseguindo fazer uma que a gente chama da escuta ativa, né? E contribuindo para fazer o acolhimento, né, das demandas. Entendam, quando eu falo do acolhimento, não é que a gente vai aceitar toda e qualquer questão. Não é isso. A gente tem e deve, se a gente não concorda com alguma questão, trazer o nosso posicionamento, mas sempre baseado dentro dos pilares do respeito, né, de expressão, né, pelo outro. Acho que essa é uma questão bem significativa. Podemos seguir. Percepção. Vão colocando para mim, por favor, aí no chat, o que vocês veem nessa imagem. O que vocês percebem? O que essa imagem é para vocês? Podem ir colocando, podem escrever. O que vocês veem, literalmente? Mas, assim, no primeiro olhar, botou o olho, o que aparece? Mulher de costas, perfeito, uma jovem, uma idosa, uma moça, uma idosa, uma mulher de costas, uma jovem, uma idosa, uma menina de costas, bem misturado, né? Uns vêm de costas e outros vêm a idosa. Uhum. Cada um vê uma questão, né? Interessante. A imagem não é a mesma para todo mundo? É, né? Agora, por que a gente vê diferente? Né? É aquele quadro que eu mostrei para vocês. Isso perpassa pela nossa subjetividade. E aqui, gente, eu não vou dar uma de psicólogo e fazer interpretação de ninguém. Não é esse o objetivo. O que eu quis trazer com essa imagem é para a gente perceber o quanto que o nosso olhar sobre as coisas é atravessado pela nossa subjetividade. E isso, Enildo, vemos diferente para o ponto de vista, dependendo da vista do ponto. Muito bem. E sabe, Enildo, que tem muitas pessoas que... Aqui a gente teve dos dois lados, né? Que viu a idosa, né? A pessoa mais velha, e viu a jovem, né? A jovem de costas. Mas tem pessoas que às vezes só veem a idosa e por mais que a gente diga que tem a jovem, não consegue enxergar de jeito nenhum. Eu já tive em outras situações de mostrar essa imagem, isso é uma figura que a gente chama de gestalt, tá? E mostrar essa imagem e mesmo desenhando, as pessoas não conseguiam ver. Isso é muito forte, a questão da subjetividade. Então, vejam, mesmo com uma instrução, apontando, mostrando o desenho, a pessoa não consegue. E quantas vezes que a gente tenta, ainda está tentando identificar a idosa, Bianca? É isso mesmo. Onde é o colar da jovem, deixa eu ajudar aqui, onde é o colar da jovem, o risquinho preto, né? Seria a boca da idosa, da mais velha. Quando a gente consegue ver isso, facilita um pouco. Isso, a orelha da moça é o olho da idosa. Agora com a Bianca conseguiu. Alguns também estão achando. Então, vejam, alguns nem com esse auxílio conseguem fazer essa análise. E quantas vezes em uma conversa, né, em uma discussão nossa, né, discussão não estou dizendo no sentido de briga, né, eu digo de uma troca de ideias, a gente tem essa dificuldade de se fazer entender para o outro, por mais que a gente mostre, a pessoa não absorve. Isso vai acontecer com vocês rotineiramente, principalmente quando a subjetividade, os interesses pessoais estão em jogo. Quando o servidor ele quer trazer uma situação, ou vocês querem trazer uma situação para o servidor, aquilo é imperioso. Pode vir o que for, a gente não consegue. Então, vamos fazer o movimento de dar esse passinho para trás, né? Porque realmente você já tem aqui a prova de que a nossa subjetividade direciona, sim, o nosso olhar, né? E a todo tempo. Pode seguir, Dá. Então, quais seriam os equívocos, né, nesse relacionamento, nessa interação que podem
ser obstrutores, né, desse processo. Primeiro, esquecer que o outro é outro. Ah, Adriana, isso é muito simples. Claro que eu sei que o outro é outro. Será? Quando é que eu sei que o outro é outro? Que ele pensa diferente de mim, que ele pode discordar de mim, que ele pode ter desejos diferentes, que ele pode ter um tempo diferente do meu para executar as atividades, né? Então, se eu não consigo entender isso, eu estou esquecendo que o outro é outro, né? Exigir do outro condutas que ele não tem condição de desempenhar. Gente, aí eu faço uma pausa para falar sobre isso, sobre condução de equipe. Nós temos que saber que a nossa equipe, nós temos pessoas de perfis diferentes. E que, dependendo da atividade que eu designei para aquela pessoa, ela pode ter um perfil para executar com mais facilidade aquela tarefa ou não. Então, a gente tem que ter uma inteligência para poder fazer a delegação das atividades da nossa área, para que a gente consiga ter um melhor resultado. Agora, não é que eu vou ser condescendente, entendam, isso é diferente. Não é aceitar um não desempenho, uma desídia, não é isso. É não exigir do outro coisas que ele não tem condições mesmo, que ele não está preparado para executar ou que ele não tenha perfil para. E as pessoas têm perfis diferentes, né? Cada uma das pessoas aqui da minha equipe que estão nessa sala tem um perfil e tem um potencial diferente. Então, eu tenho que saber o que um pode absorver, outro vai ter mais sucesso, tá? Eu não posso querer que o outro pense como eu penso, ou goste do que eu gosto e queira o que eu quero. Não posso. Agora, eu preciso exigir respeito do outro comigo e eu com o outro. Mas eu não posso impor o meu desejo. Então, muitas vezes, a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Não é verdade? Quem aqui não tem na sua rotina atividades que não gosta? Levanta e põe aí um joinha. Quem não faz alguma coisa aí na sua rotina que não gosta? Eita, tão pouquinho. Então, o pessoal tá... Maravilha! Ah, agora começou a chover. Ah, entendi. Tem até choro agora, lágrimas, né, nesse momento. Então, e isso é super normal. É super normal. Porque a gente tem uma infinidade de tarefas e a gente não tem como gostar de 100%. Vai ter uma coisinha ou outra. Não quer dizer que eu vou entrar em depressão por causa disso, mas existem coisas que eu não gosto. Agora, eu não posso dizer, não vou fazer porque eu não gosto. É diferente. Entendem? Então, eu não posso impor que o outro, porque tem que gostar. Não, não tem. O outro não tem que gostar. Não é isso. Não posso exigir, nem posso exigir que a pessoa tenha um gostar genuíno sobre mim, enquanto líder. Não posso exigir que todo mundo da minha equipe goste de mim. Agora, o que eu preciso da minha equipe é o respeito e o cumprimento das suas obrigações. Claro que é maravilhoso, né, equipe, se vocês gostarem de mim. Isso é ótimo para a relação. Ai, obrigada, equipe, com coraçãozinho. Mas a gente, tô brincando disso, mas é fato, né? A gente fica numa exigência, né, de que tenha que haver esse gostar, nesse sentido, não, a gente precisa de uma relação profissional. Achar que o poder se concentra de um único lado das partes envolvidas em um relacionamento. Então, não é porque a gente ocupa uma posição de liderança que a gente pode se valer do autoritarismo. A gente tem uma autoridade em função do cargo que a gente ocupa, mas é diferente da gente ter uma conduta autoritária. Né? Então, pensar que todo o poder está concentrado em um lado só, isso pode nos colocar em situações muito ruins, e isso não vai facilitar o nosso processo de relacionamento e de gestão. Então, nunca esqueça disso, né? Aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele pode ser uma armadilha, né? A gente, sim, tem que ter o respeito pelas hierarquias, mas a gente tem que cuidar da maneira como a gente vai fazer que isso aconteça, né? Lembrem lá no início da questão da influência que a gente precisa, do engajamento, mesmo que eu não goste. Se eu tenho uma relação de confiança, mesmo que eu não goste daquela questão, não goste daquela atitude, eu vou fazer. Então, é por isso que a gente tem que conseguir os resultados e não pelo autoritarismo. Podemos seguir.
Acreditar que se pode mudar o outro, não podemos. A gente só tem controle sobre nós, sobre as nossas atitudes, né? Minha equipe está sacudindo a cabeça, porque é uma coisa que eu coloco sempre. Eu não tenho poder sobre a conduta do outro. Eu só posso ter um controle sobre a minha ação, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Uma coisa é conseguir engajamento, outra coisa é querer mudar o outro. Ver a possibilidade de abdicar de um querer pessoal como sinal de fraqueza. Uma grande potência da liderança é se mostrar vulnerável. E a gente precisa saber fazer isso, né? Porque a gente todos nós somos, né? Então, a gente saber dizer que a gente não sabe, que a gente falhou em um determinado ponto, de conseguir corrigir algo, né? Isso não é fraqueza. Saber até onde a gente pode ir, ver aqui eu não consigo avançar e pedir ajuda. Então, deixo aqui para vocês essa dica, vocês que estão assumindo agora. Não tenham receio de mostrar as suas fragilidades. Excesso de amizade no ambiente de trabalho ou relacionamentos que não preservem um mínimo de intimidade sempre acabam provocando danos, muitas vezes irreparáveis. O que eu quero dizer com excesso de amizade? Não é que a gente não pode, dentro de um ambiente de trabalho, fazer amigos. Claro que a gente pode e deve, dentro do possível, né, fazer excelentes relações, e tenho relações lindas aqui dentro da nossa instituição. Mas essas relações, elas não podem se sobrepor, aí é o excesso, às nossas questões de trabalho. Então, muitas vezes, a gente pode estar liderando um melhor amigo, por exemplo. Ou está sendo liderado, né? E aí, como é isso, né? Como isso é administrado, né? Dentro, né, do aspecto profissional, tá? Então, acho que esse é um outro ponto também de alerta para a gente não misturar nessas questões, tá? Podem seguir. As panelinhas, né? Que é o termo, né, que se utiliza, né? Que alimentam fofocas, que fecham-se em círculos e acabam de uma forma ou de outra prejudicando a produtividade e a ascensão na carreira. Então, ter amizades não é ter panelinha. A panelinha é quando a amizade faz com que eu possa fechar ali um círculo e impedir que outras pessoas entrem. Digamos, aqui a gente tem muita movimentação interna, né? Pode acontecer de uma pessoa ir para um setor e outro, né? Então, digamos que tem ali um grupo que já está instituído dentro de uma determinada unidade organizacional e chega uma pessoa nova ali, desconhecida. É muito complicado se tem essa panelinha e não abre espaço para que essa pessoa entre, seja acolhida e possa também compartilhar, né, das questões da área. Então, é nesse ponto que eu trago aí para reflexão, tá? Podemos seguir. Tem um áudio aberto, José Marcos. As pessoas, elas diferem na maneira de perceber, pensar, sentir e agir. As diferenças individuais são, portanto, inevitáveis com suas consequentes influências na dinâmica interpessoal. Vistas por um prisma mais abrangente, as diferenças individuais podem ser consideradas, vejam, intrinsecamente desejáveis e valiosas, pois elas propiciam riquezas de possibilidades de opções para melhores maneiras de reagir a qualquer situação de problema. O Moscovici que traz isso. Eu vejo tantos elementos tão ricos assim nessa fala, né? De que as diferenças individuais, gente, a gente não tem como controlar. A gente não escolhe as pessoas com as quais a gente trabalha, né? E nem os perfis, muitas vezes, né? E quando a gente fala dentro do serviço público, mais ainda, né? A gente não tem um processo seletivo comportamental. A gente tem um processo seletivo técnico por meio do concurso público. Então, as pessoas ingressam os perfis mais diversos, né? Então, o quanto que a gente pode olhar para isso de um prisma positivo
e verificar que isso pode ajudar muito dentro da nossa área se a gente conseguir aproveitar melhor essas competências, né? Então, por isso, né, Carol, que a gente está fazendo todo esse processo de mapeamento de competências, né, de olhar para o perfil das pessoas, para que a gente consiga que as pessoas, obviamente, sejam melhor aproveitadas, deem o seu melhor dentro da unidade dos quais ela trabalha. Pode seguir, Dalva. Então, pensando nisso, né, falamos sobre subjetividade, sobre percepção, sobre os instrumentos de comunicação e o feedback, né? Ele tem até uns apelidos feios, né? A questão do feedback, né? E mal interpretado. Mas eu diria que o feedback é uma ferramenta sensacional para os mais diversos espaços. E a gente utiliza, na realidade, o feedback em tudo. O feedback não é só um elogio ou um retorno para um determinado comportamento que não foi legal. O feedback é também eu me certificar se aquela informação que eu passei, ela foi entendida, né? Então, o feedback está em tudo, né? Então, é um retorno sobre um comportamento e não a avaliação de uma pessoa como um todo. Isso que é o mais bacana. Quando eu dou um feedback, eu não estou julgando. A Carol fez uma determinada atitude lá que não foi legal. Teve um determinado comportamento que não foi bacana. Eu não posso chegar para a Carol e dizer, Carol, tu é assim. Ou Carol, né? Julgar, né? Emitir um juízo de valor. Eu tenho que falar sobre esse comportamento da Carol e não para a Carol como um todo, porque esse comportamento não faz a Carol. Então, muitas vezes os problemas e as dificuldades de comunicação acontecem porque eu não sou específico naquilo que eu estou dando feedback. Eu julgo a pessoa como um todo. E não sou pontual mesmo, né? Nas questões que eu tenho observado de comportamento. Então, feedback, gente, não é julgamento. O bom ou ruim é um retorno sobre o comportamento. Pode seguir, Dal. Então, o que a gente chama do feedback positivo? É um reforço de um comportamento, ou seja, um comportamento que eu vejo como agregador, que está fazendo a diferença dentro daquele espaço e que eu quero que ele perdure. Então, ele deve ser utilizado como uma ferramenta de reconhecimento, né? Então, esse comportamento foi legal e eu quero que ele permaneça. E que deve ser mais praticado. Quem aí que está acostumando a elogiar as pessoas na sua equipe, coloca o coraçãozinho, né? Tá aí no dia a dia, sempre dizendo para a pessoa o quanto elas são importantes, que aquele trabalho lá foi legal, que ela foi assertiva. Ótimo. Né? E é fundamental. Às vezes, a pessoa precisa fazer uma coisa muito extraordinária para ela ser reconhecida no dia a dia. Isso é muito comum. Mas, quando ela faz uma coisa muito pequena que não foi legal, eu já tomo uma proporção enorme. Né? Então, todos os comportamentos, seja um que precisa ser desenvolvido, um que precisa ser reforçado, eles precisam do feedback. O negativo, então, é um retorno sobre um comportamento que precisa ser desenvolvido ou aprimorado, algo que precisa de uma atenção um pouco maior, tá? Então, a gente falou um pouco das questões comportamentais, né? E o papel da gente aqui, ele vai muito além das questões burocráticas. E eu gostaria muito que vocês entendessem sobre isso. O nosso papel é cuidar de gente. Né? Então, não é à toa que a gente está aqui nesse espaço falando sobre comportamento, né? Falando sobre liderança, como tantas outras ações que a gente vai trazer bem bacanas aqui para vocês, porque apesar de a gente ter uma carga enorme burocrática, a gente também está se esforçando ao máximo para trazer outras questões de humanização, de relacionamento, de qualidade de vida, para que a gente torne o IFAL uma instituição cada vez melhor para se trabalhar. Dalva, acho que a gente... ótimo. Então, o nosso objetivo é ser facilitador do processo de fazer gestão com pessoas, propiciando o bem-estar dos servidores e entregando resultados que agreguem valor para a organização.
Então, essa é uma frase minha, porque é uma premissa mesmo, né, da nossa gestão, que é realmente fazer gestão com pessoas, com bem-estar e agregando resultado, obviamente, que a gente precisa de resultado, né, agregando resultado para a nossa organização. Então, antes de a gente ir para a apresentação aí da nossa equipe, eu queria ver desse trecho, né, se vocês têm alguma questão que vocês gostariam de colocar. Dalva, não sei se teve de algum questionamento no chat, fiquem à vontade. Se quiserem interagir também pelo áudio, também fiquem à vontade. A gente tem uma mãozinha levantada, coordenação de apoio acadêmico, só não sei de onde é. Fique à vontade, gente. Antes da gente seguir, a gente abre agora essa pausazinha para poder ouvir vocês. Ah, foi sem querer a mãozinha? Tem algum questionamento no chat, Carol? Dalva? E Adriana, no chat não tem nenhum questionamento, não. Certo, certo. Lá no início também alguém tinha levantado a mãozinha, mas tá ok? Podemos seguir, gente? Fiquem à vontade. Então, deem o joinha. Tá bom o ritmo? Tá muito rápido? Tá ótimo, então. Excelente. Então, vamos apresentar a nossa equipe. Eu vou pedir, apesar da gente ter o carômetro aqui, que vocês deem um oizinho, tá? Então, eu, né, que vocês já conhecem, né? Que estou aí na diretoria de gestão de pessoas desde junho, né, de 2019, foi quando iniciou a gestão do professor Carlos Guedes, mas eu sou psicóloga, né, meu cargo no IFAL, tá? Márcia Bom, nossa chefe do Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal, DAPP. Márcia pode dar um oizinho para o pessoal. Está com problema na conexão, mas enfim, a Márcia cuida então de todos os processos voltados para a folha de pagamento, tá, gente? Então, dentro do departamento, a gente tem 2 coordenações, tá, que eu vou apresentar na sequência, mas é uma área extremamente importante e densa, porque ela perpassa por diversos aspectos legais e burocráticos e que envolve algo muito importante para o servidor, que é a sua remuneração, né? Então, Márcia trabalha com muito cuidado, né, com muita responsabilidade em relação a cada um dos processos que chegam na área, e a gente tem muito orgulho, ela é uma referência para nós, né? A gente chama, né, a pessoa das notas técnicas, mas porque ela realmente tem um embasamento técnico muito grande e nos dá muita segurança, né, em todos os processos. Segurança não para a área só do DGP, mas para todos vocês, né, servidores, tá? A Cássia, Super Cássia, está por aí, nossa coordenadora de cadastro e lotação de pessoal. Estou aqui. Boa tarde, meu povo. Oi, Cássia. Então, gente, Cássia é uma das pessoas hoje, né, das nossas lideranças, dentre as lideranças, é a que está conosco aí há mais tempo, né, antes de eu ingressar, né, aqui na DGP, e que traz um legado muito rico, assim, uma experiência, e outra pessoa que a gente confia muito em tudo, assim, né, em fazer as consultas, né, em saber que ela vai orientar muito bem as nossas áreas, nossas unidades, as CGPs, né, eu acho que é uma das pessoas mais acessadas pela nossa CGPs, né, porque lida com uma infinidade de processos do dia a dia, né, Cássia? Então, são coisas que estão do dia a dia, da rotina, são as férias,
né, são os afastamentos, as designações, as nomeações. Então, o cadastro cuida de toda a vida funcional do servidor. Olha, Cássia, quantos coraçõezinhos. E é isso, assim, né? É uma facilitadora, né, de todo esse processo, como eu disse, da vida funcional. Então, tudo para vocês saberem. Eu estou apresentando, gente, dizendo quais são os processos para vocês que estão chegando, principalmente, saberem quem é a referência dentro da reitoria. Né? Então, o que faz parte da vida funcional, no sentido férias, afastamentos, designações, nomeações, tudo é com a Cássia, tá? Obrigada, Cássia. Lúcia Ricardo. Oi, gente. Ninguém conhece a Lúcia, né? Nossa, super. Nossa, eu digo porque não é só minha, né? Ela é assessora realmente de todo mundo aqui. Vai explodir aqui os corações, aqui tem todo que é tipo de emoji, né? Porque Lúcia representa muito a DGP no sentido de ser uma pessoa extremamente preocupada com pessoas, né, de que tem um compromisso imenso com a nossa instituição, com os nossos processos, adora se comunicar, né, adora botar a vida do povo para frente, né, então, e me representa, né, enquanto ela é a minha substituta permanente, gente, então, nos meus afastamentos, quando, né, seja qual for o motivo, é a Lúcia que me substitui, tem muito orgulho também, né, da Lúcia enquanto assessora. Obrigadão, Lúcia. E obrigada pelo carinho de vocês também com a nossa equipe, tá? Podemos seguir no nosso carômetro. Adilane França, coordenadora de contrato e admissão de pessoal. CCAP. Cadê a Adilane? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. A Adilane é, como eu digo, quem melhor recebe, né, nossos servidores, né? Então, é a melhor porta de entrada, explodindo coraçõezinhos também, né? Porque todo mundo, né, passa pela ADI no ingresso, seja uma contratação de substituto, seja efetivo, CCAP é a porta da esperança, né? Então, seja por substituto, seja por redistribuição, né? Então, todos os processos, né, de ingresso passam pela CCAP e o processo também de remoção interna, o CIREM, tá, gente? Então, todos esses trâmites, esses fluxos que a gente vai também falar aqui para vocês, passam pela ADI, né? Então, também tenho muito orgulho, né, da ADI, que é extremamente também dedicada às pessoas, né? Tem uma paciência enorme para atender, né? Extremamente requisitada pelos nossos diretores gerais, né? Então, tenho certeza que todos eles aqui conversam bastante, os que não conversam vão conversar, né? E ela tem o maior prazer em atender. Então, gratidão por essa atenção, né? Conosco sempre, tá? Hilda Araújo, nossa coordenadora de saúde do servidor. Hilda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso, dá um oizinho. Então, Hilda, responsável por uma área tão importante para nós, que é a saúde do nosso servidor. E que saúde do servidor, né, Hilda, não é plano de saúde, né? Não é só adicional ocupacional, né? Vai muito além disso, né? Também é isso, né? Mas todos os processos de promoção, prevenção, né, que envolve toda a gestão dos CIAs, também essa interlocução com os CIAs, é feito de uma maneira brilhante pela Hilda, né? A gente teve muitos desafios e ainda tem, né, Hilda, que a gente, desde que iniciou a gestão e foi enfrentando, e se hoje, né, a gente conseguiu dar os passos importantes que a gente deu até o momento, foi por toda essa parceria estabelecida com a Hilda, com a competência, com o engajamento, com a dedicação, com a seriedade, né, nos processos, e que lida com uma situação muito delicada, né, do servidor. Normalmente, né, quem procura CSS, de alguma forma, está em alguma situação, né, na maioria das vezes, de uma certa vulnerabilidade. A gente precisa ter muita sensibilidade para poder
auxiliar nesse processo. Então, gratidão, Hilda, por todo o trabalho, né, e por tudo que a gente vem ainda, né, a ofertar e que tu vai ter oportunidade de falar mais para frente, né, na apresentação. E já vou seguir, né, na sequência aí com a Edgley, né, que faz parte aí desse conjunto da saúde, né, Edgley, nossa gestora do CIAS. Boa tarde a Olá, Edgley. todos. Então, Olá. Obrigada, Edgley. Então, Edgley, gente, é gestora do CIAS, né, nossa odontóloga perita também, né, e que já há muito tempo conduz o CIAS de uma maneira muito responsável e muito técnica, né? O nosso CIAS hoje, ele é uma referência no Brasil e a gente é muito orgulhoso, né, em relação a isso. A gente é requisitado, inclusive, por outras instituições, né, rotineiramente, para poder auxiliar em processos de avaliação, de perícia, de junta médica, né? Então, é uma equipe multidisciplinar. A Edgley representa muito bem, né, a competência dessa equipe, mas tem todo um grupo, né, Edgley, que está aí junto contigo, e sou muito feliz, assim, de tê-la com essa capacidade técnica e com um olhar tão amoroso para as pessoas, né, e de cuidado. Eu acho que é isso que te representa também. Então, gratidão aí por todos os projetos que tu vem abraçando junto conosco, tá? Eu que agradeço pelas palavras. E Juliana Pacheco, a Ju, né, a nossa coordenadora de aposentadoria e pensão, uma pessoa maravilhosa, gente, alegríssima, a energia da Ju contagia onde ela chega, maravilhosa, e a Ju tá de licença, né, saúde, não está aqui conosco, né, mas cuida de uma pasta extremamente importante para nós, né, que é aposentadoria e pensão, né, em que a gente está com um projeto muito bacana, né, que foi apresentado aí essa semana, né, de preparação para aposentadoria. É uma parte que é muito densa, muito tensa em termos legais, né, porque todo o processo até chegar à aposentadoria, né, então, toda a contagem de tempo, análise de fundamento legal de aposentadoria, todo esse processo, né, passa pela CAP, então tem uma parte legal muito densa, mas a gente também está tendo esse olhar para além do burocrático, como eu falei no início, em todas as áreas, e o programa de preparação para aposentadoria, que é um projeto estratégico, vem para isso, e a Ju está aí só para contribuir, tem agregado muito dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo da CAP, né, e a gente quer que logo, logo ela esteja conosco aí com alegria contagiante, né, e fazendo parte novamente aí, né, das nossas interações, né, dos nossos encontros. E Carolina Abreu, né, nossa coordenadora de desenvolvimento e capacitação de pessoal, né, da CDCP. Carol aí que, ó, tá explodindo também aí, Carol. Carol também, ela é páreo e duro aí também com a Ju, com a Cássia, né, com essa energia, né, com essa alegria, né, e para além da alegria, né, que eu acho que é um bom combustível, né, mas Carol vem com uma experiência muito, muito grande, né, Carol é da UFAL, ela não é nossa servidora, e veio cedida para ocupar, né, essa pasta tão importante dentro da nossa gestão, que é olhar para a parte de desenvolvimento de pessoas, né, Carol, de uma maneira diferente, né, não só uma área que dá curso, né, mas uma área que cuida realmente do desenvolvimento de carreira do servidor, gente, então todos os processos de progressão, probatória, avaliação de desempenho, né, não só as formações, é conduzido pela Carol, e a gente está muito feliz com que a Carol vem contribuindo desde o momento que ela ingressou, organizando fluxos, né, Carol, trazendo normatizações, conduzindo agora um PDP, né, de um processo de gestão por competências, que ela vai falar sobre isso, com um PDP com um olhar mais estratégico, né, então a gente está muito feliz, Carol, com tudo que tu tem trazido para a nossa área, né, e tem feito a diferença dentro de uma área de desenvolvimento de carreira, né, que é tão importante, acho que dando uma cara diferente, né. É isso, Melissa, DGP e a Casa das Super Mulheres. Né, só temos, né,
mulheres aí na equipe. Temos aí Carlitos, não sei se está... Acho que está aí, porque acho que eu vi uma mensagem dele, Carlos, que está substituindo a Ju, né? E já foi nosso coordenador, né, da CAP, que também é extremamente reconhecido, né, por toda a sensibilidade e o tratamento humanitário, a humanização, né, do tratamento que Carlos tem, o tempo, né, que ele dedica para atender cada aposentado, né, cada servidor, né, eu acho que ele está aqui sim, né, mas eu quero... Boa tarde. Viu? E Carlos também tem um papel importante, né, Carlos? Agora está como substituto, mas muito tempo foi o coordenador da área e passamos por diversos desafios, né, que a gente teve que enfrentar. E Carlos, junto com a Márcia, conseguiram dar passos muito importantes, né, de avanços no setor, eliminação de passivo, né, de organização da área, o próprio processo do AFD, né? Então, gratidão, Carlos, por tudo e por estar hoje também fazendo parte da substituição, né, da Ju nesse momento e colaborando conosco, como sempre. Hoje, o único representante masculino na liderança da DGP. Muito obrigada, viu, Carlos? Obrigado. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa estrutura, tá, gente? Então, que já apresentei para vocês, né? Contrato de admissão, DAPP, a CCLP, que DPP está com a CCLP e a CAP, a saúde do servidor, vinculado, né? O CIAS, que dentro do CIAS a gente tem tanto a parte de QVT, né? De promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho, e a parte de segurança do trabalho, assessoria da DGP e a parte de desenvolvimento, tá? Esse é um pouquinho da nossa estrutura. Pode passar, Dom. Um aviso importante. Nós estamos no PGD. Então, nós, DGP, né? Todos nós. E o tempo do trabalho remoto, gente, é diferente, né? E cada um tem o seu ritmo. Obviamente que a gente precisa estar disponível. Isso é uma coisa que eu sempre falo e vou reforçar lá quando a gente estiver falando sobre PGD. Se a gente está no PGD, em especial se a gente está em teletrabalho, a gente precisa estar disponível na instituição, a gente não pode esquecer do celular, né? Ou esquecer dos nossos e-mails e tal, mas a gente também tem que entender que a gente tem uma flexibilidade em relação ao tempo, né? E às vezes a gente, por essa facilidade de acesso, de ter um WhatsApp muito rapidamente, de eu poder fazer uma solicitação a qualquer tempo, eu penso que o tempo do outro já é naquele de imediato. E um exemplo muito bacana disso, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aqui na DGP acontece rotineiramente, as pessoas mandam uma mensagem e dizem, posso te ligar? Aqui já começaram aí. Posso te ligar? E às vezes você não pode, né, receber uma ligação, porque está numa reunião em algum momento, e aí nem dá tempo de responder. Não dá 1 minuto, a pessoa telefona. Né? Então, é isso, né, da questão do tempo, né? A gente tem que entender que existe tempo para tudo, tá? Vamos lá. Podemos seguir. Aqui, compilamos a primeira parte das informações importantes e a gente... Quero, antes só da gente ir para o cafezinho, eu quero ter um feedback de vocês ver se está tudo ok, se tem alguma pergunta, e a gente vai dar 10 minutinhos para a gente fazer um intervalinho, tá? Então, é importante também a gente, para as questões ergonômicas, quando a gente está num trabalho assim online, a gente dá uma levantadinha, né, tomar uma água e poder voltar, né, para a gente voltar mais energizado. E aí, gente, me deem um feedback, tá tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário? Podem interagir comigo. Podem abrir o áudio também, quem quiser. Maravilhoso, tudo top. Agora, lembrando mais uma vez da frequência, pessoal, ainda tem umas 20 pessoas que não assinaram. Obrigada, Carol. Tem, Cias levantou a mão. Quem está?
Oi, Oi? tô aparecendo? Não. Maria, né? Isso. Eu estava na dúvida se Agora estava tudo tá. ok. Agora Tá tá. ok, porque como eu vou falar depois, eu sou meio insegura, mas está aparecendo e está ouvindo o áudio. Tudo certo, tá perfeito, Maria. Joia, tô aqui então. Tá, joia. Peraí que... Ah, tá. Estão pedindo, viu, o link novamente, Carol, o link da frequência para assinarem. Então, a gente dá aí os 10 minutinhos, né, Carol? Para o intervalo e a gente dá continuidade, então, na nossa apresentação. Tá, gente? Até logo. Podem deixar conectado aí, não precisa desconectar, são só 10 minutinhos, às 10 para as 4 a gente volta.
Olá! Retornando do intervalo do nosso cafezinho. Vamos dar continuidade, então, às atividades. Podemos, então, continuar? Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade à nossa formação, trazendo aspectos mais pontuais, né, dos processos de gestão de pessoas, tá? Então, a gente vai trazer algumas questões, né, das nossas ações institucionais, né, de como que a gente está trabalhando, tá? E da mesma forma, quando a gente encerrar essa parte, eu abro espacinho para a gente poder conversar e vocês podem fazer as perguntas que tiverem no chat, tá? Então, a gente tem 3 projetos estratégicos dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas hoje. Um deles que eu já comentei com vocês, o Programa de Preparação para a Aposentadoria, que ele é coordenado pela Vivian, tá? E que a gente teve o DGP mais perto de você para poder escutar um pouco, né, da comunidade sobre quais seriam os anseios em relação a isso, né? E a gente está na etapa de elaboração das ações. O sistema de contratação de professor substituto, né, que é coordenado pela Adilane, que é uma demanda que a gente tem, né, de poder ter uma transparência um pouco maior em relação ao processo de substituto, que ele é extremamente complexo, ele passa por várias etapas. Quem está de fora só enxerga uma parte, né, mas tem tantas outras, né, que a gente precisa para fazer a gestão, e um sistema nos ajuda muito nesse processo que a gente não tem hoje, são várias planilhas, e a gente está, então, com um projeto para conseguir elaborar esses módulos. A política de desenvolvimento de pessoas, que é coordenada, então, pela Carol, como eu falei, né, que a área da Carol, né, a área de desenvolvimento, está trabalhando em alguns normativos, e dentre eles é essa política em que vai dar as diretrizes da área de desenvolvimento, tá? Então, é um documento muito importante para nós, e a gente tem algumas etapas a cumprir nesse ano de 2023. Podemos seguir. Então, as nossas iniciativas estratégicas, aqueles são os projetos e essas são as iniciativas gerais. Então, primeiro, implantar a política de promoção de saúde e qualidade de vida no IFAL, que é coordenado pela Hilda. Essa política, a gente entende que ela deve estar vinculada a uma diretriz nacional, tá? E a gente já tinha um plano, né, da gente já ter conseguido até caminhar mais, mas como a gente já tem uma minuta de uma política nacional para todos os institutos federais, que está aguardando a apreciação do CONIF, tá? A gente está no aguardo para validar a nossa política interna, porque, obviamente, que o balizador vai ser essa política geral. Existe um comitê de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho, que ele é integrado ao FORGEP, que é o Fórum de Gestão de Pessoas, né, vinculado ao CONIF, que eu sou a coordenadora desse comitê dentro da rede, e essa política é um produto, na realidade, desse trabalho, né, e a gente está aguardando aí essa aprovação. Elaborar a política de gestão de pessoas do IFAL, coordenado por mim, e que tem a ver com o processo de governança da nossa instituição, tá? É uma das demandas para a área de gestão de pessoas. Avaliar e implementar mudanças no programa de gestão e desempenho, também coordenado por mim. O PGD, vocês viram, né? Saiu a normativa, né? A nova instrução normativa, que estava no aguardo aí há meses, né? Sendo prorrogado.
E a partir dessas diretrizes, a gente estava aguardando isso para poder atualizar a nossa normativa e, consequentemente, o próprio sistema, né, do PGD. Então, vai ser um trabalho aí grande que a gente vai ter, mas a gente está trabalhando nessa avaliação do programa internamente. Realizar estudos sobre a viabilidade da centralização da folha de pagamento, né, é uma questão que a gente vem discutindo a partir desde da utilização do CIPAG, mas é só um estudo, né, de ver quais são os fluxos que devem ficar na CGP ou não, como é que a gente trata isso. Então, a gente está estudando, né, em outros institutos e vendo como é que a gente aplica aqui no IFAL. Um estudo também sobre a gestão do controle de frequência, né, então, a gente entende que é algo importante, que precisa ser tratado dentro da nossa instituição, inclusive do sistema de utilização de controle de frequência. Existe um encaminhamento, quem acompanha, né, um pouco mais a parte de gestão de pessoas e as discussões que estão tendo via Ministério da Gestão e Inovação, existe um encaminhamento para a utilização para o SOLGOV, para os diversos subsistemas, né, para os diversos processos e serviços de gestão de pessoas, e frequência é um deles. Então, já está rodando um piloto no frequência pelo SOLGOV, e a gente também vai querer realizar esse estudo para ver se é um caminho, né, também para o IFAL. As iniciativas são coordenadas pela Márcia. Elaborar estudo sobre o aprimoramento do processo de gestão do desempenho, coordenado, então, pela Carol. A gente entende que o nosso processo de avaliação de desempenho, até porque quando a gente olha para a política, não tem como não olhar também para essa questão, né? Então, de como a gente realiza o nosso processo de avaliação de desempenho, não pensando esse processo somente como um cumprimento de um documento burocrático para fins de progressão, mas como uma ferramenta efetivamente de desenvolvimento, tá? Realizar o primeiro encontro de gestão de pessoas do IFAL. Então, a gente está aí trabalhando, hoje mesmo discutimos sobre isso, né? A ideia é realizar esse encontro no segundo semestre, voltado para todo mundo que faz gestão de pessoas, tá? Então, estamos aí na elaboração, né, desse evento. Uma questão importante, que é uma ação nossa contínua e que a gente está, neste momento, passando por um processo de atualização, é o guia de procedimentos. Então, recomendo a todos vocês, líderes em especial, que tenham esse guia, né, no guia de vocês, lá numa abinha, né, no navegador de vocês, porque vocês vão utilizar muito, tá, essas informações. Foi um trabalho muito grande, né, que a gente teve para elaboração desse material. Melissa e toda a equipe, né, trabalharam à época diretamente, né, comigo na elaboração desse guia, e hoje Dalva está junto conosco nesse processo de atualização, em função de muitos serviços terem mudado seu fluxo com o uso do SOLGOV. Então, a gente está fazendo todas as atualizações e colocando, inclusive, o caminho do SOLGOV para facilitar o processo para vocês. Então, acompanhem, né? Muitas das perguntas de vocês, elas estão no próprio guia, tá? Então, a gente espera que esse guia realmente possa contribuir para o esclarecimento de eventuais dúvidas que vocês tenham relacionadas aos serviços prestados por nós, tá? Então, acessem, tá? Muitas das respostas estão lá, tá? Para facilitar, a gente está dando já o caminho das pedras. Podem posicionar o celular para esse QR Code e vocês vão ter acesso aos nossos normativos, o guia de procedimentos e outras informações aí importantes que podem facilitar para vocês. Podem acessar pelo QR Code, depois a gente vai deixar esse material disponível, mas vocês podem acessar na aba de gestão de pessoas, né, lá na página oficial do IFAL. Então, gente, gratidão. Espero que vocês tenham conseguido, né? Que vocês consigam, né, desenvolver todo o potencial de vocês na nossa instituição. Alguns, como eu disse, estão continuando jornadas, outros estão começando novos ciclos, outros estão fazendo o primeiro ciclo,
né? Mas independente da etapa que você se encontre dentro do processo de liderança, apesar de ser uma jornada extremamente desafiadora, ela é uma jornada muito gratificante, né? Eu sinto isso, né, na condução da minha equipe, e tenho certeza que vocês também vão poder sentir isso com as equipes de vocês, assim. Como tudo na vida, né? Tem os desafios, né? Os momentos que a gente diz, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir passar por isso? E depois a gente tem momentos assim de alegria que nos contagiam, né? Quando a gente vê que as coisas estão caminhando. Então, essa é a nossa rotina, né? A vida é constituída da jornada, né? E não só de momentos, né? Então é isso. Vamos dar continuidade, né? Não acabou a nossa formação, ainda tem muito mais. Mas aí temos uma equipe toda aí também para poder trazer a sua contribuição para vocês. Vamos só agora para outra apresentação. Concluo aqui a minha parte de hoje, porque amanhã tem mais, né? Amanhã eu volto na apresentação. Vocês, enquanto Dalva está colocando, né, a próxima apresentação, alguém quer fazer alguma colocação? Adri, eita, chefe. Oi? Queria colocar só um ponto antes da gente começar, que é justamente a forma como a gente escolheu, né, como a gente discutiu aqui, para apresentar os nossos processos para os gestores, né, as pessoas que estão aí assumindo essa função de liderança. Então, a gente não vem aqui apresentar processos longos e processos que às vezes, muitas vezes, vocês conhecem já, mas enfatizar, principalmente, o papel do gestor nesse processo, né? Então, todas as áreas, a gente fez esse trabalho aqui interno para destacar qual é o trabalho específico do líder dentro daquele processo. Era isso. Excelente, Carol. Dalva, pode voltar um slide. É muito importante essa colocação da Carol, está avançando, agora sim. É muito importante essa colocação da Carol, porque o objetivo não é a gente repassar o guia aqui para vocês, né? Mas de enfatizar o papel de vocês enquanto liderança nesses fluxos de gestão de pessoas. Então, é isso que a nossa equipe vai sempre estar dando enfoque. A Karina levantou a mão. Karina, fica à vontade. Foi engano? Tá certo. Não, tranquilo, sem problemas. Sim. Dalva? Adriana, tem uma sugestão aqui em relação aos processos de contratação temporária do Agnaldo dos Santos. Eu não sei se ele gostaria de falar no microfone. A dúvida está no chat? É uma sugestão. Certo. Quer falar, Agnaldo? Acho que não, Dalva. Talvez a Adilane, quando apresentar, já consiga até sanar essa dúvida dele. Pronto.